Amados, eu quero ler a palavra do Senhor com vocês em Hebreus, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Em Hebreus 4, no versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento, Senhor, porque, Senhor, algo tremendo e maravilhoso acontece quando te buscamos. Porque a tua palavra se cumpre quando dizes, ó Deus, nela está escrito que quando duas pessoas se reunirem em teu nome, tu está no meio desse povo. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Louvamos o teu nome, que tu é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agora, através da tua palavra, fala aos nossos corações. Mas eu te peço nesta hora, se alguém estiver com alguma dor, alguém estiver, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor, não preciso esperar, Senhor, a palavra ser terminada para poder te curar. Cura agora, Jesus, porque nós confiamos em Ti. Nós queremos declarar cura em nome de Jesus, mas também que as nossas mentes possam estar voltadas agora para aquilo que Tu queres falar ao nosso coração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esse texto é um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias, porque ele nos conclama a chegarmos à presença de Deus. E é uma das coisas que mais a palavra de Deus mostra que esse relacionamento vem da parte de Deus. Primeiramente, o Senhor é que começou esse relacionamento. Ao criar o homem, Deus sempre buscava um relacionamento com o homem. Então a palavra vai mostrando, desde o início de Gênesis, vai mostrando que Ele quer que esse homem também o busque. E ao longo desse período nós temos visto homens de Deus, a Bíblia relata homens de Deus que entenderam a necessidade de buscar o Senhor, de ir em busca desse trono da graça, esse lugar da presença, esse lugar da manifestação do Deus Altíssimo. Sabemos que lá no passado o povo de Israel não tinha entendimento como nós temos hoje, mas ele tinha o entendimento de um Deus poderoso, um Deus que os ajudava em momentos difíceis, mas também era um Deus de festividades. A gente sempre, quando lê a palavra, a gente sempre leva-nos a pensar só nos problemas, nos leva a pensar só nas dificuldades. Eu vou vir para cá para o nosso visitante poder não me ver, né? Mas sempre pensamos nas dificuldades, mas a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus de festas também, né? Ele gostava, muitas vezes o povo de Israel entrava em festividade, existem as festas de Israel, e o Senhor se fazia presente, a sua manifestação de graça, da alegria, da proteção que Deus concedia a esse povo. O tempo passa e a gente agora, na presença da graça, nós temos entendido isso. Nós precisamos entender isso. Precisamos que a palavra de Deus nos diz que precisamos chegarmos ao trono da graça, porque é o lugar que nós vamos encontrar, não só que é o mais importante a presença, mas vamos encontrar um lugar de misericórdia, um lugar que a palavra diz que vai nos ajudar em momentos de necessidade. Eu coloco aqui no meu tema, trono da graça, um lugar de encontro. E esse lugar é que eu tenho falado que Deus tem me impulsionado, eu creio que não só ao meu coração, mas ao coração dos filhos, a esse encontro com Ele, a essa busca com Ele. Eu tenho falado com alguns jovens, conversado com a nossa liderança jovem e com alguns pastores, eu falo, Deus é muito legal. Se a gente vê como Jesus é legal, e nós colocarmos na nossa linguagem, tá? Jesus é muito legal, Jesus é muito bom. Jesus atende às nossas orações, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele entra na nossa casa e Ele dá uma olhada realmente na nossa casa. Se há uma situação difícil, a gente clama o nome de Jesus e logo vem uma resposta. E a gente não fala só enfermidade, às vezes uma preocupação, às vezes uma situação no próprio ambiente, não, nossa, a gente sente que está alguma coisa, alguns têm essa experiência, não está alguma coisa boa, não estou sentindo. Às vezes você sentiu que aquela palavra veio te acompanhando, entrou na casa, como acompanhando? Porque veio na tua mente. Não é que a palavra em si veio ali, ó,
te seguindo, mas vem na sua mente, vem te acompanhando. Você entra na tua casa e aquela palavra que não é bênção está ali martelando a tua mente, cai no teu coração, e aí você lembra que há um Deus presente na sua casa, um Deus que é real, é fiel, e ele traz uma resposta no momento que você o busca. Então eu tenho sentido que o Senhor tem nos chamado a buscá-lo. A gente entrar nesse lugar com coragem, com intrepidez, né, com disposição, porque nós temos diante nossos eventos naturais, às vezes nós estamos cansados, não estou falando nada de desânimo, estamos cansados, mas o Senhor nos convida a tirarmos um tempo para entrarmos nesse lugar. Um lugar que eu chamo hoje desse trono da graça, esse lugar de encontro. Esse lugar que nós temos que nos esforçar, porque a parte dele, ele está fazendo muito bem. Está fazendo muito bem. Nós deveríamos, de vez em quando, parar em casa e dar uma salva de palmas para ele. Eu dar um glória a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque tu és tremendo. Como tu tens respondido, como tu tens feito coisas tremendas ao nosso favor, e o que nós podemos fazer? O Senhor não cobra muito da gente, não. O Senhor é tão legal, tão bom, que ele não cobra muito da gente, não. Ele só quer o seguinte, vamos bater um papo? Porque tem coisa que as pessoas gostam de bater papo, não é verdade? Porque é chato você chegar perto de uma pessoa que quer conversar e você nem sabe conversar. E aí a pessoa começa um assunto e você... Sim, claro. A pessoa está voltando ao assunto, eu também acho. E a pessoa quer conversar. E o nosso Deus não é diferente. Ele quer conversar conosco, mas não pode ser só ele fazendo. Porque você sabe que ele faz. Tu sabe que ele responde. Ele quer que você faça a sua parte. E essa parte é de conversar. Entre na minha presença e converse um pouco comigo. Vamos bater um papo. E eu creio que quando a gente aprende isso, muitas situações, elas vão sendo dirimidas, vão sendo resolvidas, porque quando na presença dele, ele abre a nossa mente. Olha só que interessante. Na presença dele, ele já abre a nossa mente. Então, se acontecer algum fato de eu vir do trabalho, vir da rua, vir do supermercado, ou de um banco, ou de onde eu passei, e voltar com a minha casa com um pensamento que está me atormentando, me entristecendo, me preocupando, quando eu faço o certo, né? Quando eu vou buscar a pessoa certa, e hoje a nossa amada Carol falou sobre isso, de nós buscarmos a pessoa certa. Às vezes nós vamos falar com todo mundo e não falamos com Jesus. Jesus está esperando. Vem cá, vai falar comigo. Conta, eu resolvo. E a gente às vezes procura todo mundo. Porque nós temos essa tendência. Vamos falar, às vezes, com nossa esposa, não está errado. Vamos falar com nossos filhos, não está errado. Mas já esquecemos de falar com Jesus. E o Senhor disse, precisamos chegar ao trono da graça. É lá que vão ser atendidas as nossas necessidades, as nossas respostas. Então, eu quero que você entenda o que o Senhor está nos provocando nesta noite. Nos provocando é dizer, eu não sou seu amigo, então vamos compartilhar na nossa amizade? Não me faça só, eu não te considero, né, servo, olha o que Jesus fala, eu não te considero servo, eu não te trato como uma separação, não que você vai ser tratado mal. Né, o nosso doutor de história fala isso. Muitas pessoas pensam que as pessoas que foram escravas, ou as pessoas que serviram a outros, foram sempre uma questão muito severa. Não. Então, nessa mesma ideia, o nosso Deus, quando fala que nos fala, não vou te chamar de servo, ele diz assim, eu não vou te tratar mal, não. Você vai ter os seus direitos, vai ter as suas condições, vai ter a sua comida. Não, mas eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. O amigo pode chegar à presença. Irmãos, amigo, senta à mesa. Hoje eu estava comendo com a minha esposa, minha sogra, e nós estávamos comendo, eu falei com ela, eu falei assim, comer junto é só se tiver muita afinidade. Eu estava comendo ali com a minha esposa e minha sogra, e eu falei, a gente estava ali comendo ali ainda aquelas comidinhas gostosas que a Marise faz, né? Aí eu estava comendo, mas eu pensei isso, agradecemos a Deus, eu falei, que coisa interessante sentar à mesa. A gente não senta à mesa com quem nos faz bem.
Você consegue sentar à mesa? Às vezes você pega o prato, né? Eu vou dizer, na sua casa não, que todo mundo na sua casa se faz bem, amém? Olha lá, hein? Mas olha lá no trabalho, o que a gente faz? Às vezes você vai com um pratinho, aí você vê a mesa, não, ali não. Aí você nem fala, né? Aí você procura, até senta sozinho, porque sabe que ali não vai te fazer bem. Mas o Senhor, ele diz o seguinte, você me faz bem. Vem sentar à mesa comigo, entra nesse ambiente de comunhão. E a gente observa isso que a palavra de Deus vai falar, eu quero falar dois pontos aqui, de que homens de Deus, homens que a palavra de Deus fala, um do passado, outro aqui do Novo Testamento, que essas pessoas, elas precisaram entrar nesse lugar de misericórdia, mas também outros já haviam passado por esse lugar de misericórdia, tinham essa experiência, mas teve que ter um encontro, tinha que manter esse encontro. Então a gente observa aqui o primeiro texto, seria lá em Gênesis, no capítulo 22, 32, e eu vou relatar sobre um fato de Jacó. Esse homem era um homem que havia uma promessa sobre ele, né? Nós não vamos ler os textos todos, até para ganharmos tempo, mas quando a gente vai falar sobre Jacó, a gente sabe que houve uma promessa para Jacó por causa dos seus pais, e do seu pai, seu avô. Abraão foi um homem de excelência, que teve muita experiência com Deus, foi chamado, mas para ter experiência, e na chamada, na caminhada, preste atenção nisso, na caminhada, às vezes nós vamos passar algumas pressões, pressão mesmo, pressão. Vamos passar por algumas situações que essa pressão vai nos fortalecer. Abraão passou por isso. Na chamada dele, ele teve algumas guerras, ele teve alguns problemas familiares, problema para ajudar parente, né? Você depois pode pegar o livro de Gênesis, ler esses detalhes, quando vai falar do seu sobrinho Ló, vai falar de várias pessoas, mas ele teve várias experiências, mas o encontro dele com Deus foi diferente. O encontro dele com Deus foi de uma experiência, de uma chamada, que o propósito de Deus já estava se cumprindo, porque ele foi obediente à chamada. Ele foi tranquilo na chamada dele. Já seu filho Isaac, a palavra de Deus diz, o que acontece? Ele também vai ter uma experiência, e a experiência dele também não vai ser tão terrível assim, porque ele vem dentro de uma sequência, ele obedece os comandos, ele obedece não descer para o Egito, quando ele, depois já de casado, ele espera o casamento correto, espera de Deus, através de uma orientação do seu próprio pai, ele vai se casar com Rebeca, e depois ele passa por problemas, porque todo mundo passa. Então ele passou por problemas difíceis, e ele decidiu não descer, porque Deus falou com ele, não desça, ele ficou na posição, ali Deus o abençoou, ali Deus fez que ele, cavando poços, mesmo com as dificuldades, ele pôde ter o resultado que precisava. Mas logo depois vem essa outra geração, que é Jacó e Esaú. Então, nessa fato, Jacó e Esaú, ele sai totalmente, se a gente for ver, ele sai totalmente de uma chamada, no sentido assim, de algo que vem acompanhando certinho, e daqui a pouco Jacó entra num outro campo, entra uma outra situação. Porque quando já adulto, ele vê que há uma oportunidade, se Deus estava com um propósito ou não, há uma oportunidade para ele, e ele pôde ali conseguir uma bênção que era dele. Ele conseguiu, através de uma troca, e seu irmão muito faminto, trocou a sua primogenitura, a bênção, né, a sua primogenitura, para aquele prato de lentilha. Mas a bênção ainda estava lá, o pai estava vivo. Então, certamente, se o pai está vivo, ele ia impetrar a bênção sobre Esaú. Então, o que ele falou não importava, porque se ele recebesse a mão sobre a cabeça e fosse abençoado, ele estava abençoado. Mas a palavra de Deus diz que Jacó, dentro dessa situação, até orientado por sua mãe, ele toma outro caminho. E nesse outro caminho há um engano, ele engana o seu pai, entristece o seu irmão, né? Porque o pai ficou estremecido quando soube que ele não abençoou Esaú, mas sim a Jacó. Ele ficou estremecido com isso. Isso trouxe uma irritabilidade na vida de Esaú, e por causa disso, ele falou, a sua mãe falou, pula fora.
pula fora porque o negócio vai ficar feio. Ele pulou fora. Veja a situação. Pastor, por que o senhor está dizendo que precisamos ter um lugar de encontro, que Deus tem a sua misericórdia sobre nós, se Deus quer um relacionamento com a nossa vida, e o senhor traz exemplos justamente de Jacó. É para mostrar a você que quando Deus tem um propósito, Ele vai querer te ajudar em qualquer situação. Às vezes nós estamos na presença de Deus, porque Jacó conhecia o Deus dos seus pais. Ele conhecia o Deus dos seus pais. Mas ele fez aquilo e poderia dizer que não, eu não tenho condições. Claro que esse texto que eu li é um texto do Novo Testamento, em Hebreus. Mas ele diz assim, ele poderia falar, eu não tenho condições de me achegar à presença de Deus mais. Por quê? Fiz essa atuação na família, trouxe esse problema agora familiar, tenho que me afastar, mas ele, ao contrário disso, ele vai, nessa fuga, eu vou lá no versículo 41, deixa eu colocar aqui, para a gente poder, no capítulo 28, primeiro, vamos lá. Alguns textos eu quero ler com os irmãos. No capítulo 28, ali, antes do 28, quando Jacó foge, mas a sua mãe diz uma coisa para Isaac. Isaac, está tendo um problema aí. Esaú está se envolvendo com pessoas que não são da nossa tribo, nem adoram o nosso Deus. Isso não é bom. Isaac, mesmo tendo sido enganado, ele viu o seguinte, olha, se isso acontecer, vai quebrar o projeto de Deus nas nossas vidas, para essa geração, que tem uma promessa lá em Abraão. Então ele chamou, olha só, Isaac, a palavra de Deus vai falar lá no versículo 1, do capítulo 28, em Gênesis. Então Isaac chamou Jacó e deu sua bênção. Olha agora, preste atenção nisso. No primeiro momento, que a gente fica sempre com a bênção do engano. Quando se prega sobre Jacó, sempre fala, Jacó enganou, recebeu a bênção, pulou fora e ficou sobre... Não, agora, diante dessa outra situação, Jacó é chamado por Isaac, e Isaac abençoa ele. E fala assim, e só pediu uma coisa, não se case com mulheres estrangeiras, por causa do propósito. E aqui fala, vá para Padã Arã, a casa é Betuel, seu avô materno, e case com uma filha de Labão. Agora, olha a bênção aqui, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça prolífero, multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você, os seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então ele sai dali com uma bênção, mas preste atenção no detalhe, ele tem uma marca no coração dele. Ele tem uma marca que houve um engano, houve um aborrecimento com o irmão, mas ele recebe uma bênção. Então, debaixo desta bênção e do propósito de Deus, ele também vai chegar, aqui a palavra de Deus diz que ele vai chegar em Betel e vai ter um sonho. A palavra de Deus diz que quando ele passa para esse lugar, ele vai pernoitar e vai ter um sonho. E nesse sonho, ele vê anjos, aqui quem gosta de acompanhar, no versículo 13 agora. Ao lado dele estava o Senhor. Ele via anjos subindo e descendo, né? E ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor. Olha o que acontece. Olha como esse Deus, ele quer ter relacionamento conosco. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para pessoas que às vezes dizem assim, eu não tenho condições de chegar à presença de Deus. E se afasta, achando que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus perverso, que Deus é um Deus que não estende a mão, que Deus é um Deus que não vai dar mais chance. Eu quero falar uma coisa para você, sempre haverá uma oportunidade no nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz que o Senhor começa a falar a ele, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, darei a você os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele estava dormindo ali. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, vamos ler até o 22. Quando Jacó acordou, está aí no texto, acompanhe, querido, acompanhe. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar,
mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele fez um ato profético. Isso se chama ato profético. Às vezes a gente não entende quando as pessoas fazem ato profético. Deixa eu falar uma coisa para a igreja aqui. Ato profético faz parte do reino. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós ficamos limitados e não devemos, às vezes o Senhor te impulsiona. Claro, eu não vou pegar o óleo de qualquer jeito, de qualquer maneira, toda hora lambuzando pessoas de óleo. Não é isso. Mas há momentos que eu preciso pegar o óleo, há momentos que eu preciso ungir minha casa, há momentos que eu preciso ungir meu filho, há momentos que eu preciso ungir a porta onde o quarto do meu filho dorme, para que Deus haja lá dentro através dessa unção profética. Você tem que entender isso. Isso é tremendo. Não é uma coisa... não, a palavra de Deus mostra isso. E ele ali, ele lança, ele entende esse ato profético, esse lugar aqui é de presença. Esse lugar aqui Deus se manifestou. Esse lugar aqui Deus está mostrando o amor dele por mim. Meu irmão, você pode estar aí se sentindo um pouco enfraquecido, mas Deus está dizendo: eu te amo. Toma posição. Ele poderia dizer, Jacó falou: não, cara, não tem mais jeito. Mas o Senhor se apresentou aí. Está vendo como Deus é? Está vendo como eu falo para você? Quando eu falo para Jesus, Jesus, tu é muito legal. Eu falo assim com ele, é a minha maneira, com todo respeito. Eu digo: Jesus, tu é muito legal. Quando eu estou orando, eu paro e falo: Jesus, tu é muito legal, Jesus. Tu é muito bom. Então me ajuda a me aproximar de ti. Porque a gente fala que estamos perto do Senhor, mas vou dar um exemplo. Há uma caneca ali com água. Eu estou perto da caneca? Sim ou não? Estou perto? Mas o bastante para beber desta água? Estou longe, mas estou aqui 2 metros. Então entendo o que é perto. O que o Senhor quer que você esteja perto? O que o Senhor quer que você se aproxime? O que o Senhor quer que você se aproxime e entre nesse lugar da santidade dele? Ele não vai te matar. Você entrar no momento desse ambiente de santidade, você vai ter a vida. Então, aqui voltando, né? Aí, ele deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo. Olha como estava o coração de Jacó. Deus se manifestando, mas ele estava distante. Você está vendo isso? Deus fazendo a parte dele, como diz, Jesus faz a parte dele, mas às vezes nós estamos ainda distante dele. Ele não estava sentindo que o Senhor estava com ele. Ele viu o anjo descendo, subindo, o Senhor se apresentou, falou com ele, marcou a promessa que havia dado ao seu avô, ao seu pai, e falou: a promessa continua em você. Deus, ele tem toda essa ação, ele faz ato profético, mas diz: eu não sei se ele está comigo. Então, em nome de Jesus, cai por terra essa palavra que está na tua mente hoje. O Senhor está contigo. Se você quiser me ajudar um pouquinho, fala para o seu irmão: o Senhor está contigo, meu amado. Amém? Glória a Deus. Então Jacó fez o voto de dizer: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo. Deus não disse que ia cuidar? Presta atenção. Cuidar de mim que está fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Ele queria voltar, né? Ele estava indo embora. Então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me der, certamente darei o dízimo. Isso aqui é outra coisa tremenda. Porque relacionamento com Deus significa entrega. E não é o tema para nós aprofundarmos, mas para darmos destaque. Uma das coisas que Deus espera nesse relacionamento é o teu compromisso com Ele. E aí é uma das coisas que Satanás fez ao longo do tempo, dentro do reino de Deus, para que não se fale sobre isso, para que não provoque isso, porque para que o povo ande miserável, apertado, façam ciclos de pobreza, de fracassos, porque há uma marca que a Pai de Deus... Isso aqui não está nem em Êxodo, não está em Moisés, está aqui antes. Eu não estou falando nem lá de Abraão, estou falando aqui de Jacó.
Ele diz, de tudo que tu me abençoares, eu darei o dízimo. Eu serei fiel a ti. Mas como eu não vou me aprofundar nisso, eu quero só que o Espírito Santo fale ao seu coração, eu vou contar um testemunho de um dos nossos irmãos, sem precisar destacar nome. Ele passou algo muito interessante e ele falou que eu poderia contar, mas foi muito interessante esse processo na vida dele. Ele chegou e falou, pastor, quero conversar com o senhor. Quando alguém fala, quero conversar comigo, já fico preocupado, né? Vai ser uma misericórdia, né? Misericórdia, eu estou trabalhando, fazendo a tua obra, já vê essa ideia de quero conversar com o senhor? Mas o senhor me deu paz. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos marcar. Aí acabou o culto, nós vamos conversar. Quando conversamos, eu vi que era outro assunto. Eu falei, glória a Deus. Vocês estão entendendo, né? Aí eu falei, glória a Deus. Aí ele falou, pastor, desde o dia em que nós tivemos esse encontro com Jesus, essa entrega com Jesus, ele é um dos novos nossos, só posso falar isso. Ele falou assim, desde o dia que nós tivemos esse encontro com Jesus, eu fui atacado. Eu falei, como assim? Pastor, começou a vir um ataque na minha mente, assim, cara, tu tem que trabalhar, cara, porque então não vai dar. Como vai ser você vai pagar suas contas? E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar ansioso. Eu falei, eu sei o que é isso. E essa ansiedade passou de 1 mês para 2 meses. Eu já estava pensando em 2 meses. E aí, na hora de vir à igreja, olha o detalhe, ele falou assim, na hora de vir à igreja, vinha uma palavra, dizia assim, vinha uma palavra, entrava na minha mente e dizia assim, cara, tu tem que pagar tuas contas. Tu vai para a igreja, vai trabalhar, cara. Pastor, me dava uma angústia, ansiedade. E aí eu teve um dia que a minha esposa queria vir para a igreja, tá toda arrumadinha, toda bonitinha, com as minhas crianças, tal. Aí eu cheguei em casa, ela feliz para vir à igreja. Eu falei, não vou. Eu vou trabalhar. Cara, depois aquilo me fez um mal. Pastor, eu sei que eu falei, isso é ataque, filho. É ataque para você não confiar no Senhor. Para que você não tenha esse relacionamento com Deus da sua parte, que Ele está tendo contigo. Mas ele disse assim, mas pastor, eu vim aqui conversar e parece que meus olhos assim saíram algo estava tentando atrapalhar a minha visão, mas antes, lá na minha casa, eu orei. Eu falei com Deus, Senhor, eu vou confiar em Ti. Olha quem fez. Olha que lindo. Ele falou, eu vou confiar em Ti, Senhor. E não vou deixar de ir à igreja. E eu vou não mais atrapalhar a minha família de te buscar. Tu trouxeste uma grande libertação dentro da minha casa. E aí eu falei, glória a Deus, você tomou um posicionamento. É o que Deus espera. Está vendo? Posicionamentos. Então, o Senhor espera isso, que a gente faça, porque a parte dele nós estamos fazendo. O inimigo vai lançar certas situações, pensamentos, para que você não faça esse movimento. Para que você não faça um ato profético. Para que você não ore, para que você paralise. E diz, não estou legal. E por isso não está legal, mas Jesus está sempre legal. Jesus está sempre por cima. Ele não perdeu uma batalha. Tudo que Jesus entra, ele ganha. Se nós formos com ele, nós vamos ganhar todas. Fala para o seu irmão assim, com Jesus você vai ganhar todas. Não vai perder uma, meu irmão. Vai perder uma. Então a vida, não vamos contar todos os detalhes, mas a vida de Jacó começou a ter, ele estava debaixo da promessa, teve algumas situações, e aí ele foi enganado, né? Apesar da promessa, as lutas surgiram. Porque apesar das promessas, vão surgir lutas, irmãos. E surgiram lutas para Jacó. Ele foi enganado no dia das núpcias. Que ideia triste, né, irmão? Triste isso, né? Ele pensando que ia ter Raquel, aparece Lia na vida dele. Eu imagino o susto que esse homem levou. Ele fala, oi Raquel. Era Lia. Mas por causa do costume, Lia foi entregue primeiro, ele trabalhou, ele esperou mais uma semana, teve Raquel, mas ele foi enganado no dia da núpcia. Foi entregue Lia no lugar de Raquel, teve que esperar uma semana. Está no capítulo 29. Após trabalhar 14 anos pelas filhas de Labão, 6 anos pelos rebanhos, com alteração de 10 vezes o seu salário. Olha só.
E depois o tempo da promessa havia chegado, isso no capítulo 31, no versículo 13. Vamos ler essa parte. Capítulo 31, versículo 13. Depois de ele ter passado, sabe por quê, irmãos? Eu entendo o seguinte. Deus nunca abandonou Jacó. Jesus estava com Jacó, mas Jacó foi uma caminhada, que a gente mostra assim, as nossas caminhadas difíceis que passamos na vida. E a gente pensa que Deus não vai nos abandonar porque nós tivemos caminhos difíceis. Porque a gente fez coisas que não deveríamos fazer. Mas Deus não diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus diz que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque mesmo quando nós sentimos que não temos a condição de dizer, eu morri por você, eu te amo, Jacó. Então a palavra de Deus diz aqui, ó, sou o teu Deus, sou o Deus de Betel. Lembra que ele fez um compromisso quando estava com aquele sono, e teve aquele sono e aquela visão, né? Onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Deus fala assim, chega. Agora volta para a sua terra. Ele estava indo, o Labão foi lá atrás dele, só para você entender. E aí ele resolveu a situação, foi tudo resolvido. E agora ele vai atravessar o Val de Jaboque. Aqui está, porque o tema da mensagem. Entre no trono da graça, esse lugar do encontro. Jacó, preste atenção, Jacó estava bem, casado, filhos, rico, mas havia uma situação que ele precisava resolver. A sua situação com o Senhor. Porque ele disse aqui, se o Senhor estiver comigo, ele não sentia Deus com ele. Às vezes nós estamos sendo abençoados e achamos que Deus está conosco porque ele está com dinheiro. Você já reparou isso? Ah, não, Deus está com ele, olha lá, está rico. Quem disse isso, irmão? Às vezes a pessoa está com dinheiro, está com o carro do ano, está com dólares, pode viajar, e ele lá dentro, eu não sou julgador, estou dizendo, ele está assim, às vezes, justamente com Jacó. É homem de Deus, mas não sente que Deus está com ele. Por que ele não sente? Porque ele não busca, porque ele não se envolve, porque coisas são mais importantes, porque o dinheiro é mais importante, os relacionamentos pessoais são mais importantes. Então ele precisava ter um encontro com Deus. E ele agora pede para que todo mundo passe. Ele disse, eu preciso ter uma sócia com Deus. Eu preciso ser mudado aqui dentro, porque não está me adiantando ter todo esse bem. Não era só o problema de Esaú, porque a Bíblia vai mostrar que Esaú foi sendo trabalhado também, e Deus foi abençoando Esaú de maneira formidável. Esaú, mesmo que ele soubesse, Esaú estava rico. Então o que aconteceu com Jacó é que ele precisava entrar nesse ambiente. A palavra diz aqui, achegue-se ao trono da graça, nesse lugar que haverá a ajuda nas suas necessidades, ajuda nos seus problemas. Mas sabe o que a gente faz? A gente se apoia. Ele parou e falou, cara, não adianta eu ter esses camelos, ter essas ovelhas, eu ter servos, a minha família é bonita, mas eu não consigo chegar à presença dele. Ele disse assim, basta, então basta. Porque se eu continuar desta maneira, a minha vida não terá resultado pessoal. Porque não adianta o que você pensa de mim, o que adianta é o que eu penso de mim mesmo. Como eu estou diante de Deus. Você entende isso? Porque não adianta a gente mostrar um rosto que eu sou cristão, estou todo feliz e canto e danço, mas como eu estou realmente? Quando eu saio daqui, depois de um louvor, e vou para minha casa, eu sento na minha cadeira lá, eu vou comer, eu vou ver uma televisão, ou vou dormir, aí esse momento é como eu estou com Deus. Como eu me sinto realmente? Será que Deus se apresenta na minha casa, mesmo sendo servo? Será que eu não preciso parar e aceitar esse convite do Senhor para nos achegarmos ao trono da graça? Para nos apresentarmos a Ele, como está aqui escrito, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A gente está precisando da misericórdia de Deus. E aí ele fez esse encontro com Deus. E ele, ao anjo perguntar o nome dele, ele disse, eu sou Jacó. A identidade dele, ele não conhecia a identidade dele diante de Deus. Ele disse, não! É como ele dissesse, não, você é Israel.
Tem uma promessa sobre você. Para de viver o passado, para de viver o que você fez lá. Eu já mudei tua vida. Viva o presente. E nós precisamos viver como filhos de Deus. Entrando na presença de Deus e não dizendo, não conheço Deus. Será que você está falando isso? Será que você se sente assim? É isso que Deus está nos provocando nesta noite. Já chegue à minha presença e se sinta como filho. E ele teve essa experiência com Deus e foi maravilhosa. Glória a Deus. Segundo ponto, para terminar, eu só vou falar 2 pontos e um testemunho. Nós vamos lá em Atos 16. Só para você saber desse texto que nós falamos, Jacó se encontrou com Esaú, foi tudo bênção. O problema do passado havia se resolvido. Irmão, confia no Senhor, porque Deus vai resolver o problema do passado. Aí tudo que você tem vai ser bênção, porque você vai estar bem com você mesmo. O mais importante é nós estarmos bem conosco mesmo. Conosco. Amém? Atos 16 é uma experiência que todo mundo conhece, mas a gente fala, você pode falar assim, amém. Amém, pastor. Eu creio que você já passei por esta experiência. Com essa mudança radical que o senhor falou, eu já passei por isso. Essa situação de Jacó eu já passei. Então, por que em certas ocasiões eu desanimo? E parece que as nossas forças se dissipam em certos momentos. Pode ser que você tenha falado assim, poxa, pastor, gostei desse exemplo de Jacó, mas não tem nada a ver comigo. Eu já passei isso, eu já tenho essa experiência, o meu encontro com Jesus é maravilhoso. Eu quando chego em casa, isso que o senhor falou, eu faço. Vem à mente, eu já expulso. Poder no nome de Jesus, sai. Mas tem hora ainda que eu me sinto desanimado. Não é que eu não me conheço, até me conheço. Sei que sou filho de Deus. Então, mas por que ainda passo por isso? O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. E aí nós vamos ver através de Paulo e Silas. A palavra de Deus aqui diz, deixa eu abrir aqui só para nós nos situarmos, Atos 16, lá no versículo 16, vai até o 32, nós não vamos ler também, eu vou falar para vocês. Paulo e Silas, a palavra de Deus diz aqui, estavam em um lugar de oração. Olha o que eles estavam fazendo. Deixa aí o versículo 1, porque aí as pessoas vão entender ali. Versículo 1 do 16. 16, versículo 1 não, 16. Diz assim, certo dia, dirigidos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Vai mais um pouquinho. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Eu falei que não ia ler, mas é importante ler esse pedaço. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Preste atenção nesse detalhe. Paulo é essa pessoa que nós estamos falando, que você pode dizer assim, pastor, eu não tenho nada a ver com Jacó. E eu concordo com você. Mas observa como temos que agir se não estamos naquela situação presos ao passado, sentindo que não sabe se Jesus está comigo, apesar de todas as bênçãos, apesar que ele é legal, ele faz, ele abre a porta, ele cura, ele liberta, ele te protege lá na rua, mas você ainda não sente Jesus com ele. Aí você diz, não, pastor, essa parte não. Então, se essa parte não, como você age diante das pressões? Como você age diante da dificuldade fazendo a obra de Deus? Esses 2 homens estavam fazendo a obra de Deus. Eles oravam. Era comum Paulo orar. Paulo gostava de orar. Paulo era conhecedor das letras, mas ele conheceu Jesus. E sabia o meio pelo qual falar com o Senhor, que havia assunto aos céus, não dava para falar com Jesus assim, porque ele nem conheceu Jesus assim. Mas ele ouviu falar, mas ele viu testemunhos de pessoas seguidores de Jesus. Mas um dia ele conheceu Jesus. E no momento que ele conheceu Jesus, se apresentou a ele teve uma conversão. E sabia que agora, para falar com Jesus, ele tinha que orar. E você ora. Eu sei disso. Você busca Deus. Você ora ao Senhor. Ele orava. Ele libertava pessoas. Se precisasse libertar,
como aconteceu aqui, isso é um caso. Mas se eu precisasse libertar, ele libertava pessoas em nome de Jesus. Tudo estava andando muito bem. Mas diante dessa situação, ele foi preso. Ele apanhou um pouquinho. Paulo e Silas foram presos. A palavra de Deus diz que eles foram presos, está lá nos outros versículos. E ele foi lançado ao cárcere. No cárcere ele estava preso com os pés ao tronco, e também ele estava num lugar totalmente úmido, um lugar difícil, um cárcere. Mas olha o que aconteceu. Vamos aprender com ele. Porque se nós temos que nos achegar ao trono da graça, não é pela condição que estamos. Independente da condição que passarmos, precisamos entrar no trono da graça. É porque lá é que nós vamos encontrar misericórdia. Então ele começou a orar. A palavra de Deus, eu não sei quem começou, mas os dois cantaram. Mas acredito que alguém começou. Ninguém começa a cantar os dois juntos. É assim? Não é. Parece que os dois cantaram. Estavam com a fim de cantar? Não. Os dois estavam lá em dificuldade. Apanharam. Presos nos pés. Né? E aí alguém, não sei se foi Silas, a Bíblia não fala, mas vamos dizer que foi o Silas ou Paulo, um deles começou a cantar e louvar o Senhor. E começaram a louvar o Senhor. E aquilo impulsionou o outro. E o outro começou a louvar o Senhor. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles começaram a entrar na presença. Independente de estarem presos, independente das dificuldades, eles começaram a entender que o melhor lugar para estar era na presença de Deus. Se a gente começa a louvar Silas, nosso coração... Ele não sabia o que Deus ia fazer, não. Ele não sabia que aconteceu um grande milagre. Eles apenas entenderam que a oração é o meio pelo qual se fala com Deus. Se Deus gosta de conversar, a oração é a conversa com Deus. Você viu por que você precisa orar? Porque se você não ora, você não conversa. Então você está perto, mas está longe. Então eles começaram a louvar. E o ambiente, aquele ambiente, foi uma loucura. O ambiente começou a mudar. O louvor, eles estavam num cárcere, num lugar difícil, eles estavam machucados, mas eles começaram a louvar. E aí não sei se olhava para o outro, não sei se estava escuro, mas eles ouviram a voz. E aí ele falou, vamos começar a cantar mais alto. O Senhor é bom, vamos dizer que fosse isso. Daqui a pouco, e a sua eterna misericórdia. Daqui a pouco os prisioneiros estavam ouvindo a voz deles. A Bíblia diz que todos, eles não cantaram baixo, não. Vão cantar, o Senhor é bom. Ah, Jesus. Não, eles começaram a louvar. Eles começaram a louvar. Ah, lugar de adoração. Que loucura é essa? Mas Deus lá do céu começou a ouvir aquela voz. Que vinha, o Senhor começou a ouvir. Aí, olha, isso eu estou conjecturando, estou colocando, diz assim. Aí o Senhor disse, Gabriel, de onde está vindo essa voz? Aí falou, Senhor, eu acho que vai ser lá da prisão lá. Eu sei, Gabriel. Eu sou Deus eterno, estou perguntando só para mim. Aí aquela voz chegando, aquele ambiente, sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que a presença do trono envolveu o lugar do cárcere. A presença, eu acredito que naquela hora Paulo e Silas já estavam cantando em língua. E cantando em língua. Isso eu estou colocando, irmão. Está na Bíblia, não. Mas quando tem presença, se você tem línguas, você canta em línguas. Eu creio que eles já estavam em línguas, a presença, só que a presença foi tão forte que a presença fez um terremoto no lugar. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Olha aqui. De repente, vamos no versículo 25. Por volta da meia-noite, ali no ciclo, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Falando com Deus e adorando. Irmãos, entra nesse lugar. Você não já tem experiência? Mas está passando alguma luta? Ora e canta. Não reclama. Ora e canta, não reclama. Ora e canta, não reclama. Porque se eles começam a reclamar, Paulo, poxa, a gente estava orando, né, cara? Aí Silas fala, poxa. Aí Paulo fala para Silas, Silas, o negócio está difícil, né, Silas? É brincadeira, né? Eu já estou servindo a Deus um tempão, já passei por uma coisa, mas essa, eles não fizeram isso. Você está aprendendo aqui? Deus está te provocando hoje mesmo. É para te provocar.
Aí a gente fala, não, cara, eles nem passaram na cabeça dele de reclamar. Ele falou, vamos louvar. Eu nem sei se vamos louvar. Um doido deles, dois, começou a louvar. Aí o outro era doido também, começou a louvar. Só que aquele louvar de doideira agradou o Deus eterno. A presença veio, a palavra de Deus diz, não tem corrente através do louvor. Quando louva, as correntes são quebradas, as portas são abertas. Arabaxalamais. A palavra de Deus diz aqui que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Irmão, comece a orar e entre na presença. Entre com intrepidez, entre com coragem. Ah, mas eu estou preso, eu vou com coragem. Deus, essas correntes não me prendem. Eu vou te adorar, porque eu sei que algo bom vai acontecer. Deus é capaz de fazer coisas tremendas. E aconteceu um milagre, foi tão grande, que até a família do carcereiro foi salva e ele foi salvo. Eles foram libertos. Ainda vai abençoar outro. Irmãos, confia, porque não é só você que vai ser abençoado, não. As pessoas vão ver a bênção e vão ser abençoadas através da sua bênção. Eu fecho a minha palavra com um testemunho. Esse testemunho é da Manuela, conhecida Manu. Quem é a Manu? Essa jovem linda que estava cantando há pouco aqui na frente. Ela falou assim, um dia chegou no gabinete, não sei se foi no gabinete ou aqui, que eu converso muito com pessoas aqui. Aí ela chegou assim, pastor, eu tenho que falar uma coisa para o senhor. Eu vou parar o Ministério de Louvor. Eu falei, por quê? Não, pastor, eu estou com um problema sério nas minhas cordas vocais. Eu fui fazer o exame e estou com um calo e fenda. A fenda é o seguinte, a nossa corda vocal são bem, aí quando você fala, ela, mas se abrir um pouquinho, o ar passaria e atrapalha, dá rouquidão na pessoa. E tendo rouquidão, a pessoa fica rouca. Não é um estado de rouquidão, ela estraga a voz dela. Então o que a médica falou para a Manu? Minha jovem, né? Ou minha cliente, jovem é a gente que fala. Minha cliente, eu vou falar uma coisa para você, Manu, para de cantar. Porque então você vai estragar a sua voz, e aí depois não é um problema sério. Aí tem que operar, é um problema sério. Para de cantar. Então ela falou isso para mim. Pastor, eu vou parar de cantar. Eu falei, não, Manu, você não vai parar de cantar. Você vai saber, sabe o quê? Você vai continuar no Ministério de Louvor. E eu falei assim para ela, cuida das coisas do Senhor, que o Senhor cuida de você. Essa é uma experiência que eu tive eu e minha esposa. Quando nós estávamos em Macapá, Deus diz, cuida das minhas coisas e eu cuido de vocês. E Deus cuidou. Eu falo que meu filho nunca ficou doente lá em Macapá, nunca. Os anos que ele passou lá, Deus cuidou da gente. E ela pegou, ela disse, pastor, ela me contou um testemunho, pastor, eu me apossei dessa palavra. E ela não parou mesmo. Ela canta aqui e solta a voz, né, irmão? Ela solta a voz. E ela foi soltando a voz e ela como outros levitas, eu estou falando o testemunho dela, né? Louvando e tal, e com problema lá. E ela, eu acho que foi semana passada, ou 2 semanas atrás, ela veio falar comigo. Acho que foi 2 semanas atrás. Aí eu estava lá no gabinete, ela disse, pastor, eu tenho que falar o seguinte. Ontem, ela disse, das 2 semanas atrás, eu fui à médica. E a médica colocou o aparelho na minha garganta, e eu ali olhando assim, ela não é muito engraçada, né? Contando testemunho e fazendo ação. Ela disse que quando viu na tela, não havia mais calo e a fenda fechou. Sabe o que mostra isso? Mas pastor, o senhor disse que cuida das coisas de Deus. Sabe o que é cuidar das coisas de Deus? Quando você cuida das coisas de Deus, você se aproxima de Deus. Você entra nesse lugar onde a misericórdia vai ser manifesta. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer dizer, pare de preocupações. Nem viva do passado te atrapalhando e entre nessa presença e pede uma sorte com Deus. Ou se não é como Jacó, mas você é um homem de Deus, está ali, mas ainda passa por algumas situações, entre na presença de Deus, que o Senhor vai te ajudar. E esse trimestre que nós temos declarado, esse trimestre até o mês, que eu falei, esse trimestre antes de acabar o semestre, que é um tempo de celebração, você vai celebrar.
Você crê nisso? Fica de pé e vamos adorar o Senhor.